Jesus foi concebido a Maria, porque Maria era virgem e tinha algo com Deus com Maria. A Bíblia vai nos relatar que logo depois Jesus nasceu. A Bíblia vai nos relatar que Jesus foi batizado. A Bíblia vai nos falar que logo depois que Jesus foi batizado, Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. A Bíblia vai nos mencionar que Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber nada. Aí dá para entender o porquê o adversário tentou Jesus. Porque Jesus estava cheio do Espírito, mas a carne dele estava fraca. A carne dele estava pedindo alimento. Só aí dá para entender aonde o adversário vai tentar te atingir, na tua fraqueza. O adversário vai te tentar na tua fraqueza. Porque ali ele viu que Jesus estava com fome. Foi aonde que ele foi e tentou Jesus. E a Bíblia vai nos falar ainda de acerca de alguns milagres que Jesus fez. Jesus fez cura, Jesus transformou, Jesus libertou, e o mesmo que era ontem, Ele é hoje, e o mesmo que Ele é hoje, Ele vai ser amanhã, porque Ele é o Todo-Poderoso. E a Bíblia vai nos relatar no capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, acerca de um milagre que aconteceu de uma pesca. A Bíblia vai nos relatar que certa margem se encontravam uns homens pescando, cujo um dos homens era Pedro. Pedro, quem for leitor da Bíblia Sagrada, vai entender o porquê que Jesus chamou Pedro neste dia de hoje. A Bíblia vai nos falar que estava Jesus caminhando, em minhas palavras dizendo, a Bíblia vai nos falar que Jesus estava olhando e observando aqueles homens. A Bíblia vai nos falar que aqueles homens pescaram a noite toda. A Bíblia vai nos falar que aqueles homens tentaram e não conseguiram. Mas por que você está falando que tentaram? Porque estudiosos falam que Pedro conhecia a pesca, mas Pedro não conhecia era Jesus. Aleluia! É verdade. Tem situações nas nossas vidas que nós temos conhecimento, mas o privilégio que nós temos que ter é Jesus, que não adianta ter só o conhecimento se não tiver Jesus Cristo. Não adianta eu ter teologia se eu não tiver a presença de Jesus na minha vida. A Bíblia vai nos mencionar que aqueles homens estavam tentaram a noite toda pescar, mas não conseguiram. E a Bíblia nos fala que tendo Jesus observado, viram aqueles homens lavando a rede. A Bíblia fala que Jesus vai de encontro a eles. A Bíblia vai falar que quando Jesus chega perto deles, Jesus se convida para entrar no barco. Tem situações nas nossas vidas que nós temos que convidar Jesus para entrar nas nossas vidas. Mas tem situações das nossas vidas que Jesus se convida para entrar. Verdade. Exemplo, Zaqueu. Glória a Quando Deus. Jesus foi de encontro a Zaqueu, Jesus se convidou para a casa de Zaqueu. Aleluia. A Bíblia nos fala que Jesus fala: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aí dá para entender que Jesus se convidou para entrar na casa de Zaqueu. Hoje eu creio que Jesus está se convidando para entrar na tua casa. Eu creio que hoje Jesus está se convidando para ministrar ao teu coração. E a Bíblia vai nos falar ainda mais que quando Jesus entra no barco, Jesus pede para se afastar da terra. Tem situações na minha e na sua vida que é necessário nós se separar. É necessário nós se afastar de pessoas. É verdade. É necessário nós se afastar muitas vezes do joio. Meu Deus. Tem amizade que nos edifica, e tem amizade também que não vai nos levar à perdição. Tem situações nas nossas vidas que nós temos que se afastar. Para Jesus ministrar na vida daqueles homens, Jesus primeiramente pediu para eles se afastarem da terra. Opa, se afasta da terra que eu quero conversar contigo pessoalmente. Glória a Deus.
Se afasta de pessoas que eu quero ministrar, palestrar contigo pessoalmente. E a Bíblia vai nos dizer ainda mais que Jesus estava conversando com Pedro. Jesus pediu Pedro para se afastar. Logo depois Jesus pediu Pedro para lançar a rede. E Pedro vem e questiona com Jesus: Mestre, já pescamos a noite toda e nada apanhamos, mas segundo a tua palavra lançaremos a rede. Só aí dá para entender o privilégio que Pedro concedeu a Jesus. Eu acredito que Pedro já ouvia falar de Jesus, porque muitas pessoas, antes de Jesus chegar na sua cidade ou no teu país, eles já escutavam que Jesus iria passar por ali. Porque Jesus, ele estava sendo muito conhecido pelos seus prodígios, pelos seus milagres, pelas suas maravilhas, pelas suas bem-aventuranças. Glória a Deus. Porque Jesus, ele veio na terra para salvar os seus. Ele veio salvar aqueles que estão perdidos. Hoje em dia não é diferente. Hoje em dia, pela misericórdia do Senhor, hoje nós somos igreja, mas um dia nós fomos gentil. E outro dia também nós fomos também algo ao qual não convém falar nesta tarde. Você, acredito eu, que já está entendendo. E hoje em dia Jesus veio atrás dessas pessoas. Aleluia, Deus. E Jesus vai ministrando ali com Pedro. Deus tremendo, aleluia. E Jesus fala: Pedro, lança a rede. Glória, glória a Deus. E Pedro, segundo a palavra de Jesus, lançou a rede. Tem situações na nossa vida que quando Jesus mandar nós temos que fazer. Aleluia. Exemplo, a viúva de Sarepta, segundo a palavra do profeta, ela fez. E quando ela fez, concedeu Jesus, Deus, aquela viúva. O profeta mandou ela pegar. E ela foi. A Bíblia vai nos falar que aquela viúva, ela só tinha um punhado de farinha e um punhado de azeite. Aleluia. Um punhado, estudiosos dizem que é quase nada. Aquela mulher não tinha nada, para falar a verdade. Mas aquela mulher usou a fé. Aquela mulher acreditou no homem de Deus e foi pegar aquilo que ele falou. Aleluia. E quando ela estava indo, o Senhor ministrou na vida do profeta Elias, que Elias profetizou na vida dela. Elias virou para aquela mulher e falou que o azeite da botija não se acabará, e a farinha da panela também não iria se acabar. Glória a até Deus. que viesse chuva na terra. Tem situações nas nossas vidas que nós temos que dar lugar ao Senhor para falar com nós. Às vezes o Senhor quer falar ao meu e ao seu coração, mas nós não abrimos espaço para Ele falar. Jesus. Às vezes o Senhor quer ministrar ao meu e ao seu coração, nós estamos como um mar, afadigado em afazeres ao qual não agrada, afadigado se preocupando com coisas terrenas, e o Senhor querendo falar coisas espirituais conosco. Nós temos que pegar o exemplo de Maria, sua irmã de Marta. O exemplo que Maria nos trouxe foi de sentar aos pés de Jesus e escutar a voz dele. Aleluia. Porque Jesus, quando ele quer falar, ele ministra. E quando ele ministra, ele transforma. E todas as palavras que o Senhor Jesus falou aqui nas Escrituras Sagradas, aconteceu. Jesus profetizou, Jesus ministrou na vida da filha de Jairo, para que aquela menina levantasse. Aquela menina levantou. Uma menina qual estava morta, uma menina a qual não tinha mais vida, porque antes de Jesus ir até a casa dela, ela estava viva. Mas quando Jesus estava chegando até a sua casa, a Bíblia nos fala que homens vieram até Jairo e falou que a sua filha já tinha morrido. Aleluia. Mas Jairo não desacreditou. Acredito que Jairo, em nenhum momento, ele ficou com medo, frustrado, porque ninguém, tendo recebido uma notícia de falecimento, vai ficar alegre. Ninguém recebendo uma notícia que algo que aconteceu não era do seu agrado, vai ficar alegre. Mas Jesus, o Todo-Poderoso, estava do lado de Jairo. Aleluia. É necessário Jesus estar do teu lado.
É necessário Jesus estar ao meu lado para nós vencermos. Porque se Jesus não tivesse do lado de Jairo, o que seria da filha de Jairo? Se Jesus não estiver do seu lado, o que será de você? Eu sei. Você será algo fácil para o lobo. Você será algo fácil para o lobo. O lobo, espiritualmente dizendo, é o adversário. Se você não estiver na presença do Senhor Jesus, é algo fácil. É fácil do adversário te levar para onde ele quer. É fácil o adversário fazer o que ele quiser e bem entender da sua vida. Mas se você estiver ao lado de Jesus, ele não consegue. Porque já foi dito aqui nesta tarde que o Senhor coloca anjo para nos proteger. A Bíblia nos relata que ao nosso redor ficam arcanjos, anjos pelejando em nosso favor. Mas se nós estivermos na presença do Senhor. E a Bíblia vai nos falar ainda mais no capítulo 5 do Evangelho de Lucas, que logo depois que eles viram o milagre que Jesus fez naquela tarde, logo depois que eles contemplaram que Jesus falou, que quando Jesus mandou Pedro lançar a rede, Jesus automaticamente já estava garantindo a vitória dele. Porque aqueles homens lançaram a rede, a Bíblia vai nos falar que aqueles homens precisaram de ajuda para puxar as redes. Aleluia! Os homens agora tentou a noite toda e nada tinha conseguido. Veio um homem chamado Jesus Cristo, mandou nós se afastar um pouco da margem, mandou ainda nós lançar a rede, nós ainda tentando a noite toda naquele mesmo lugar lançamos a rede. E esse homem Jesus Cristo nos manda lançar e nós pegamos muitos peixes. A Bíblia vai nos falar que logo depois, quando eles contemplaram, Pedro se colocou na posição de arrependimento. Que no seu versículo em diante, Pedro vai falar: ausenta-se de mim, Senhor, que sou pecador. É necessário nós às vezes se arrepender de coração, porque muitas vezes você comete algo, eu cometo algo, e às vezes nós se arrependemos, mas não é verdadeiramente. Aleluia! Porque o arrependimento verdadeiro é aquele que você comete e deixa de cometer. Porque se você cometer, pedir perdão ao Senhor e continuar cometendo, ali não veio o arrependimento. É verdade. Aleluia! A Bíblia vai nos falar que logo depois Jesus vira para Pedro, vira para aqueles homens e fala assim: